Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos falar aí do período napoleônico. Né? Depois da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assume o poder na França e começa a Era Napoleônica. Né? Isso ainda está ali no capítulo nosso da mochila da Revolução Francesa. Então, a gente tem o período napoleônico que começa em 1799. A Revolução Francesa, ela começa em 1789 e dentro da Revolução tem aquelas fases onde a burguesia se divide e um momento os girondinos estão no poder, que é a alta burguesia, e o outro momento os jacobinos estão no poder, que é a baixa burguesia. No momento que os jacobinos estão no poder, é a fase do terror, né? E aí começa a radicalização da Revolução, aonde muitos são mortos na guilhotina por não concordarem com o governo dos jacobinos. Então, em 1799, acontece a retomada do poder pelos girondinos, chamado Diretório, governo dos girondinos. Girondinos, a alta burguesia. Os jacobinos é a baixa burguesia. A burguesia apoia quem? A burguesia apoia os militares, porque é os militares que estão guardando as fronteiras contra as invasões de outros países. Outros países estão com medo aí também da revolução chegar até eles e aí estão tentando invadir para acabar com a revolução na França. Só que existe uma pessoa, um general, que estava conseguindo vencer essas batalhas, impedindo a invasão de outros países. Essa pessoa é Napoleão Bonaparte. E pelas vitórias que ele está tendo, ele é convidado a fazer parte desse diretório. Então, Napoleão Bonaparte é convidado para o governo dos girondinos, né? E aí, dentro do governo, ele já tem pretensões maiores de governar sozinho, então ele dá um golpe. É chamado Golpe 18 Brumário. E aí ele consegue o poder através do chamado consulado. Em 1802, consulado. Ele passa a ser um cônsul, né? Tem o título de cônsul. Ele vai fazer aí, vai intitular o Código Civil. O Código Civil, ele vai organizar a França, que está aí tumultuada pela Revolução e pela disputa do poder interno, né? Então, ele vai organizar a França, vai criar uma moeda, vai criar bancos, vai separar a igreja do Estado, vai criar um Código Civil, acabar com a servidão, os privilégios do clero e da nobreza. Então, isso vai ser muito bom para a França, vai organizar a França internamente. Após essa organização da França internamente, em 1804, ele vai se intitular imperador. E aí começa aí, né, a sua expansão territorial, a sua expansão do império, porque ele não quer só a França, ele quer a Europa inteira. Só que se expandir politicamente e economicamente na Europa inteira tem uma rivalidade com o país, né? Qual é o país potência mundial? Qual é o país que se industrializou primeiro? Qual é esse país? É a Inglaterra. Então, ele cria essa expansão econômica e política na Europa, mas tem um rival. O seu rival são os ingleses, uma rivalidade inglesa. E para neutralizar a Inglaterra, o que ele vai fazer? Ele vai criar em 1806 o chamado bloqueio continental. Vou colocar no final do vídeo bloqueio continental, mas vamos já explicar. A Inglaterra é uma ilha acima do continente europeu. O bloqueio continental é como se fosse uma linha imaginária entre a Inglaterra e o continente europeu. Nenhum país europeu pode fazer comércio com a Inglaterra. Bloqueou o continente. Só que existem países europeus que são dependentes da Inglaterra economicamente. Então, a Espanha é um, Portugal é outro. A Espanha não vai obedecer o bloqueio, Portugal não vai obedecer o bloqueio. Consequências para a Espanha: a invasão e o rei sai do trono e ele coloca seu irmão. O irmão de Napoleão agora é a pessoa que está no trono da Espanha. E em Portugal, Dom João consegue receber notícias que as tropas de Napoleão estão chegando para invadir o país. E qual a consequência disso? O que ele faz? Ele pega toda a corte portuguesa e vem para o Brasil, né? Então, a consequência desse bloqueio continental vai ser aí no Brasil e na América Latina, mais para frente aí as suas independências, né? Napoleão tem muito a ver aí com esse processo de independência da América
da América Latina no geral e também no Brasil. Outro país que também não obedece ao bloqueio é a Rússia. A Rússia não obedece ao bloqueio, Napoleão vai e invade a Rússia. Só que Napoleão é pego de surpresa com o inverno rigoroso. O inverno rigoroso russo e as táticas russas de guerra, que se chama terra arrasada, vai fazer com que Napoleão perca muitos soldados. O que é a terra arrasada? Destruir todas as plantações que há e a população recuar mais para dentro do país. Então, o exército vem e não encontra nada, e no inverno muito rigoroso russo. Então, muitos morrem. A volta de Napoleão para a França é uma volta derrotada. Começa aí a derrota de Napoleão. Então, esses países em volta da França que estão aí ainda sem a invasão de Napoleão, fazem uma aliança e conseguem derrotar Napoleão. Então, a gente tem a derrota de Napoleão em 1813 e quem vai governar a França agora? O irmão daquele rei lá antes da Revolução Francesa. Né? Aquele rei que foi guilhotinado, que foi morto por traição. Ele é que vai governar a França agora, o irmão dele. Né? Então, a gente tem aí a prisão de Napoleão em uma ilha e a restauração do trono francês. Só que Napoleão consegue fugir e voltar para a França. Então é chamado governo dos 100 dias. Ele governa por 100 dias, mas aí a Inglaterra, que foi prejudicada com o bloqueio continental, faz uma aliança com a Áustria, com a Prússia e com a Rússia. Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. E derrota definitivamente Napoleão na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Então, essa é 1815. E termina aí o período napoleônico, né, que foi de 1799, quando ele é convidado a fazer parte do governo, até 1815. A partir de 1815, o trono é restaurado na França, como eu já falei, e só que as ideias revolucionárias não morreram com isso, né? As ideias revolucionárias estão aí à flor da pele de todos que conseguiram colocar uma França republicana, uma França com poderes nas mãos da população. Então, essa monarquia não vai aí sobreviver muito, né? Mas isso é uma outra história. Por hoje é só, espero ter entendido, né? Qualquer dúvida, a gente esclarece mais tarde, vocês entram em contato comigo. Obrigada.